Jornalistas tentam igualar o presidente Lula e o presidiário Collor perante a Lava Jato, e recebe uma verdadeira aula do advogado criminalista Bruno Salles, espia. Bruno, eu queria te fazer uma pergunta mais de contexto político, mas obviamente do ponto de vista ali da análise criminal, porque é uma decisão transitada em julgado de um crime lá do Petrolão, lá da Lava Jato, né, lá do período mais quente ali dos casos de corrupção, 2010 a 2014, e essa prisão ela chega num momento em que o próprio STF está desmontando as condenações que foram feitas para a Lava Jato. Não é uma contradição? Como é que a gente embrulha aquilo que o STF está desmontando e aquilo que ele está levando à frente e condenando? Eu não estou entrando no mérito se o ex-presidente tem que ir preso ou não. Estou passando muito longe dessa análise. Eu estou apenas trazendo aqui esses dois contextos, né? Hoje, depois desse tempo todo, o STF que revê e cancela e anula condenações é o mesmo STF que manda prender. Eu acho que, na verdade, usando um termo que você colocou, o que a gente precisa é desembrulhar a Lava Jato, porque Lava Jato nada mais é do que um golpe de máquina. A Lava Jato não existe juridicamente, não existe uma operação só que se chama Lava Jato. Existe uma pleiade de investigações, de inquéritos policiais, de ações penais que se convencionou chamar Lava Jato. Começa isso com uma operação que de fato chamava Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, uma operação que depois acaba tendo outros desdobramentos, que é capturada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, a famosa força-tarefa da Lava Jato. Eles emprestam esse nome da primeira operação para que eles continuem gozando daquela popularidade que havia alcançado naquele momento. E a partir daí, uma série de operações começam a ser chamadas como a falar que fazem parte da Lava Jato. Essa é uma operação, por exemplo, que não tem nada a ver com a Lava Jato de Curitiba, onde nós tivemos problemas de um juiz que foi considerado parcial, onde nós tivemos conluios do Ministério Público com o juiz, onde nós tivemos delações premiadas que acabaram sendo questionadas, onde nós tivemos problemas com cadeia de custódia de determinadas provas que fizeram com que essas operações fossem anuladas. Então, são várias investigações diferentes com vários problemas diferentes. Essa operação, por mais que se chame da Lava Jato, por mais que ela possa ter relação com outros casos da Lava Jato, ela corre com foro de prerrogativa de função. O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele é denunciado pela Procuradoria-Geral da República e responde uma ação penal perante o Supremo Tribunal Federal. Diferente de outros casos em que aquilo tinha sido conduzido por aquele consórcio do Ministério Público junto com o juízo da 13ª Vara de Curitiba, né? Então, não causa qualquer estranhamento se nós entendermos o que faz parte do quê. Mas, como todo mundo chama tudo isso de Lava Jato, pode causar um estranhamento. Mas a Lava Jato é muito grande. Muita gente na Lava Jato continua condenado. Já cumpriu, muita gente na Lava Jato cumpriu pena. E já, inclusive, já saiu do sistema penitenciário. A gente tem exemplos grandes. O Selfie, aquela doleira Nelma Kodama, uma série de pessoas que já cumpriram pena, que já estiveram no sistema carcerário e que já, inclusive, passaram por isso. E tantos outros casos que realmente foi constatado algum tipo de nulidade, o que levou à anulação desses casos. Então, não é que... Eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante cuidado. A Lava Jato inteira foi anulada? Não foi a Lava Jato inteira. Alguma parte dela, muitos casos, porque foram constatados abusos graves. Abusos colocavam em xeque, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Mas não é o caso aí, por exemplo, desse caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Chama a Lava Jato por uma maneira geral, por uma estratégia de comunicação, mas é uma investigação independente que não foi contaminada pelos malfeitos da Força Tarefa de Curitiba. Fica uma impressão de que o Collor virou o bode expiatório da Lava Jato, porque todo mundo se salvou na Lava Jato, num movimento capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, um revisionismo do Palácio do Planalto do governo Lula III, e o Collor que vai acabar indo pra prisão, mas eu queria sua leitura com toda a liberdade para divergir dessa ideia. Olha, Caio, eu realmente não interpreto dessa forma. Tem decisões que anularam partes da Operação Lava Jato, mas tem muita gente cumprindo pena. A gente falar que houve um grande desmonte, talvez, de operações relacionadas a pessoas notórias, e a mais notória seria o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua ação penal anulada por dois motivos, inclusive, por uma questão de competência territorial e por uma questão de parcialidade do juiz. Foi considerado suspeito. O que houve foi um desmonte daquele consórcio de Curitiba entre Ministério Público e juiz. Isso de fato acabou, inclusive com a extinção da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, porque ela se mostrou extremamente problemática. O ministro Gilmar Mendes sempre frisa isso. A Vaza Jato, aquelas mensagens que foram capturadas pela Operação Spoofing, mostra o quão promíscuo era aquela relação e o quanto uma investigação legítima tinha sido utilizada para o direcionamento político, o direcionamento para a captura de determinadas pessoas de determinado aspecto ideológico. Isso ficou documentado. Isso existiu. E isso levou à anulação, por óbvio, das ações em relação ao presidente Lula. Algumas ações penais foram contaminadas por suspeição, foram contaminadas por quebra de cadeia de custódia de prova, outras não, que é o caso do ex-presidente Collor. Então, eu não vejo como tem aqui uma posição distinta, como se o Collor fosse colocado aí como um bode expiatório, diferente de todos, só ele sobrou, ou talvez como uma reparação histórica pelo caso PC Farias.